Quanto será que a gente vai investir hoje, hein? Quanto a nossa carteira rendeu no mês passado? Que empresa eu vou comprar nesse vídeo? Fica até o final para você entender a lógica e você entender como é que eu invisto na minha carteira pública. Fala pessoal, meu nome é Jonathan Rodrigues, eu estou aqui de volta para mostrar um pouquinho de como é que eu faço os meus investimentos na Bolsa de Valores. Se você não viu, a gente começou essa série de vídeos no mês passado, esse é o segundo vídeo, então se você ainda não viu o primeiro vídeo, eu recomendo que você volte um pouquinho no outro vídeo para que você entenda como é que a gente chegou até aqui. Você vai ver esse vídeo de hoje e uma vez por mês eu vou postar vídeo sobre o que eu fiz naquele mês com a minha carteira de investimento, com as minhas ações, com os meus fundos imobiliários e para você entender também um pouquinho da lógica que eu uso para poder investir. Jonathan, por onde que você investe? Eu invisto pela corretora Rico. O cadastro é 100% gratuito e você pode investir por ela de forma tranquila. Existe também duas corretoras que eu recomendo, que é o Banco Inter e a Clear. Se você não gostar muito da Rico, essas duas também são muito bacanas. Eu já fiz aplicações por elas e recomendo também. Primeiro de tudo, eu quero que, por favor, você não copie a minha carteira. Eu quero que você entenda como é que eu tomo as minhas decisões para que você possa ter a sua própria filosofia, para que você possa ter a sua própria carteira de investimento com as ideias que você tiver. Atualmente, eu divido a minha carteira em 4 classes: ações brasileiras, ações americanas, fundo imobiliário e uma renda fixa de alta liquidez para poder eu aproveitar oportunidades. Então, todos os meses eu vou correr e vou lutar para manter essa carteira sempre equilibrada em 1/4 em cada um desses ativos, de forma que ela esteja sempre o máximo possível balanceada. No mês passado eu fiz um aporte de R$2.000 e aí eu comprei os papéis que vocês viram no vídeo anterior. Nesse mês de julho, a gente está em agosto, mas eu estou contando o que eu fiz no mês de julho. E aí em setembro eu conto o que eu fiz em agosto. Nesse mês de julho, nós fizemos um TED para a corretora no valor de R$3.000 no dia 3/7. E depois mais R$500 no dia 15/7. Então bora ver mais ou menos como é que foi distribuída essas aplicações. Então deu R$3.500 mais ou menos. E vamos lá. No mês de junho, eu coloquei R$500 na renda fixa, coloquei R$900 em Itaúsa e coloquei mais ou menos R$550 em HGLG. Então eu comprei ações brasileiras, comprei fundo imobiliário e coloquei um pouco no meu caixa para aproveitar oportunidades. Nesse mês de julho, eu mudei um pouquinho a estratégia para poder equilibrar um pouco mais a carteira. Como a minha carteira já estava um pouco diversificada entre ações brasileiras, fundo imobiliário e um pouco em caixa, né, que é o meu fundo de alta liquidez, eu resolvi colocar uma parte do dinheiro em ações estrangeiras. Se você não conhece, existe um papel na Bovespa chamado IVVB11. Esse fundo o que é? Lá fora, nos States, existem 3 bolsas grandes. Existe a Dow Jones, existe a SP500 e existe a Nasdaq. Esse IVVB11, ele é como se fosse um espelho da SP500. Então, quando você compra esse papel, você está investindo como se fosse lá fora. Se a SP500 sobe, esse papel sobe também. Se a SP500 desce, esse papel também desce. John, qual que é a ideia de você investir em dólar? Geralmente, quando o dólar sobe, o real cai. Então, não é mais inteligente eu ter um pouco de dinheiro em cada um dos dois? Porque sempre que um cair e o outro subir, eles vão mais ou menos se equilibrar? Não é inteligente fazer dessa forma? É exatamente isso que eu fiz. Então, eu comprei 10 cotas de IVVB11 ao preço de R$ 179,34 cada cota. Então, eu completei os 4 ativos da minha carteira. Ações brasileiras, eu comprei Itaúsa. Ações americanas, eu comprei o fundo desse SP500. Fundo, no mês de junho eu coloquei na HGLG11 e o meu caixa eu fiz no Azequest, né? Então a minha carteira já tem os 4 ativos, só que ela está bem desbalanceada pro lado das ações americanas. Então o que eu coloquei a mais para poder equilibrar um pouco mais a carteira? Eu pesquisei alguns fundos, diversifiquei bastante os fundos que eu invisto para que continue diversificado e mesmo dentro daquela classe de ativos de fundo imobiliário, eu também quis diversificar dentro dela para que se um fundo cair, ele não leve essa posição muito para baixo, ele se equilibre em algum outro fundo que suba também. Então o primeiro fundo que eu comprei nesse mês de julho foi o fundo RBRD11. O que é esse fundo? Ele é um fundo do tipo tijolo, onde quando você investe, o seu investimento vai para uma propriedade comercial do tipo varejo. Como assim? Esse fundo ele é responsável pela captação de aluguel de galpões onde são instaladas grandes empresas.
Nesse fundo, por exemplo, nós temos a Ambev em Uberlândia, aqui pertinho da gente. Nós temos a Ampla em São Gonçalo, Rio de Janeiro. Nós temos aquela loja Líder no Rio de Janeiro também. E temos outra loja Líder em Natal, no Rio Grande do Norte. Então, basicamente, esse fundo tem esses 4 ativos. Sempre que esses ativos eles pagam o aluguel mensal, cada um dos cotistas recebe uma pequena parcela desse lucro que é chamado de dividendos. Nos últimos 12 meses, esse fundo pagou o dividendo de 33,43%. Como assim? É mais ou menos como se a cada R$100 que você investisse nesse fundo, ao longo de um ano, você recebesse 1/3 de volta. É válido lembrar que rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Eu investi nesse fundo por causa do papel dele, do tipo que ele é e por conhecer um pouco da estrutura que ele tem feito aqui perto, em Uberlândia, com a Ambev, por exemplo. Ah, Jonathan, mas esse fundo aí ele teve uma queda recentemente. Teve. E você prefere comprar na alta ou na baixa? Vale pegar aí. O segundo fundo que eu investi foi o FIIP11B. O que é esse fundo? Ele é um fundo de tijolo e o valor que você investe é utilizado na captação de galpões. Esse fundo tem mais ou menos 13 anos que ele existe, então ele não é uma coisa nova mais, ele é uma coisa mais séria, mais sólida, mais antiga. Nos últimos 12 meses ele deu uma rentabilidade de mais ou menos 12%, mais ou menos 1% ao mês. Isso falando de dividendos. E ele atualmente tem 7 ativos, ele tem 7 galpões que ele aluga. Quais são esses galpões? A Ambev do Paraná, na cidade de São José dos Pinhais, Barry Callebaut, na Bahia, olha que nome estranho, Lojas Líder em Nova Iguaçu, Magazine Luiza em Ibiporã, CIA em São Paulo, Telha Norte em Contagem, Minas Gerais e Danfoss em Osasco, São Paulo. Então são 7 fundos. Ter muito fundo é uma vantagem e ao mesmo tempo não é. É uma vantagem porque se um deles ou 2 deles deixa de pagar o aluguel, a queda não é tão brusca. E é meio que uma desvantagem porque o gestor ele tem um pouco mais de trabalho com 7 empresas ao invés de ter 1, 2, 3, 4, entendeu? Então é um ponto positivo, mas não é, e não é isso que você deve levar em consideração. É um ponto sim, mas não deve ser o fator primordial na hora de escolher um fundo. O terceiro fundo que eu escolhi para investir nesse mês de julho foi o fundo NSLU11. Esse fundo ele é bastante interessante. Ele é um fundo do tipo tijolo, só que ele investe no ramo de saúde. Ele é um hospital. Ele é um fundo que só tem um ativo, ele só tem esse hospital. Só que qual que é a vantagem? O ramo de saúde, o hospital, ele não costuma oscilar tanto quanto galpões logísticos, quanto lugares que essas empresas podem fazer grandes mudanças. Geralmente no ramo da saúde hospital, a oscilação é um pouco menor. Em descompensação, esse fundo tem apenas um hospital, então se algum dia esse hospital parar de pagar o aluguel, 100% do fundo para de pagar a cota. Nos últimos 12 meses ele pagou um dividendo anual de 9,09% e se você puxar o histórico aí, ele tem sempre crescido em relação ao ano anterior. De novo, rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Então, em fundo, eu parei com esses 3. Aquele que eu investi mês passado e esses 3 que eu investi nesse mês. Se você olhar para o tipo de cada fundo, a categoria de cada um, você vai ver que os 4 estão em categorias diferentes. Isso faz com que a minha parte da carteira em fundos ela seja bem diversificada. E novamente, se é diversificada, é praticamente impossível que os 4 caiam de uma vez. Geralmente pode cair 1 ou 2, só que vai ter uma outra contraparte que vai estar sempre subindo. Eu também entrei em algumas novas ações. Eu comprei aqui a empresa Cielo, porque eu acredito que com a nova tendência desse novo sistema de pagamento, pode ser que essa empresa venha a crescer muito no futuro, quando tudo isso for concretizado, porque aparentemente a Cielo vai ser a única empresa que vai poder fazer transação desse pagamento. Se há um monopólio, então a tendência é de crescimento para essa empresa. Posso estar errado, posso ter tomado uma decisão precipitada, só que eu coloquei pouca grana nessa ação justamente por causa do risco futuro que ele pode ter. Eu também aumentei a minha posição em HGLG, porque novamente é um fundo que eu acredito bastante. Já tinha colocado uma parte dele no mês passado, coloquei outra parte esse mês para poder aumentar a posição. E no dia 14, a gente recebeu o primeiro provento dessa carteira que a gente iniciou em junho, que foi de HGLG. A gente recebeu 70 centavos por cota mais ou menos, totalizando 2,34 de rendimento no mês de julho. Então esses foram os dividendos que a gente recebeu nesse mês de julho.
e no final do vídeo vai aparecer a rentabilidade da carteira, vai aparecer quanto rendeu de dividendo, quanto subiu, quanto caiu. Então não pula o vídeo para poder você pegar no final o que já aconteceu com a nossa carteira, para que você tenha uma noção real do que a gente tem feito nesses meses que vão se passando. Esse foi o vídeo de hoje. Se você acha que eu tomei alguma decisão errada, põe aqui embaixo. Se você concorda com as minhas decisões, coloca aqui embaixo também. Deixa o seu like, se inscreve no canal e se tiver qualquer dúvida, qualquer uma, manda lá no meu Instagram, vai aparecer aqui embaixo, que eu vou ter o maior prazer em te responder. Fique agora com os rendimentos, proventos, rentabilidade da carteira, quanto subiu, quanto desceu. Fique aí agora com essa parte que é a parte mais esperada. Até o próximo vídeo!